Por que existe Dave Leonardo, mano? Porque falar bonitinho, gostosinho, do jeito que o idiotinha quer, com a legendinha certa, você se dá bem. Agora o cara que é igual eu, por que o Pastorzão deu certo? Porque o Pastorzão era isso, mano. O que deu certo no Pastorzão? Olha, eu vou falar um negócio, cara. Você não é crente, não. Você é moleque. A vontade que eu tenho de pegar você. Aí a mulher fala: sua vez vai chegar, fica aí. Isso era engraçado, mano, como um personagem. Eu ser sincero e me expressar, gesticular, falar alto, falar bosta, falar coisa que eu tô pensando, me arrepender do que eu tô falando 1 minuto depois, é errado pras pessoas. Na igreja, mano, eu ia pregar na igreja, mano, eu falava: gente, vocês estão tudo aí fudido. Eu também tô, mano. Que as coisas não tá acontecendo. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a falar as coisas assim, eu fui chamar de canto: vem cá, você não pode, mano. Quem tá lá na frente não pode. As pessoas querem um herói. Como assim? Um homem de Deus falar que tá passando necessidade? Você é louco? Deus não tá te bancando? Deus não tá fazendo as coisas? Mas aí não dá o dinheiro, né? Você entende? Não faz, mano. Eu tô falando pra você, mano. Pra mim é isso. Sabe que eu vou saber se é bom? Não é se você vai pra igreja, se você é católico, se você é evangélico, quanto você ora, quanto você prega, quanto você faz as coisas. Pra mim é o seguinte: você tem a oportunidade de ajudar alguém, mano. Você tem a oportunidade de fazer o bem pra alguém. Isso é regra em qualquer religião, mano. Você pode fazer o bem e não faz, mano, você não presta. Ponto. Eu tô sendo sincero com você. Eu sou sincero com você. Hoje, sabe qual que é o meu problema? Meu problema é dinheiro, mano. Sabe por que dinheiro é o meu problema? Porque eu não aceitei, mano. Quando eu comecei a ver gente vulnerável, mano, ser enganado e alienado o tempo inteiro, mano, a doar. E quando eu ia reclamar com um amigo meu que indicou: mano, que merda de bagulho é esse que você tá aqui, mano? O cara tá vendendo chave. Chave do milagre, mano. O cara tá fazendo uma pessoa burra dar o dinheiro do arroz dela, mano. Aí o cara fala pra mim: mano, se Deus tá te abençoando, você tá questionando, você tem que ser mais grato. Caramba, mano, é sério, velho. Você perdeu dinheiro? Você perdeu, sei lá, no divórcio? Onde você perdeu esse dinheiro? Eu não perdi. Você nunca ganhou? Eu nunca ganhei, mano. É diferente. Eu nunca ganhei, mano. Tá ligado? Teve gente que ganhou dinheiro nas minhas costas, mano. Porque eu saí fazendo igreja aí que a galera negociava, me passava uma partezinha e ficava com bolo, tá ligado? E tá tudo certo, porque eu não sabia, mano. Eu não sabia. Mas aí você deu uma garoteada, então. Digamos assim, confiou nas pessoas erradas. Não é questão de confiar nas pessoas erradas. A questão é o seguinte, Júnior. Quando você faz as coisas, isso é muito comum com um artista. Tem muita gente que segue, que assiste aqui. É só você ver, tem artista aí da Globo que se assistiu, mano, a vida inteira, que o cara tá na bosta hoje. Por que tá na bosta hoje? Eu vi aquele Rafael... Qual que é o nome do cara? Rafael alguma coisa. Duarte. Um cara que era global aí, mais de 20 novelas. O cara tá na merda, mas o caso dele foi droga mesmo. Então, só que às vezes não é droga, sabe por quê? Porque o cara da droga, o cara do jogo, você ainda meio que justifica. Ou ele... É Rafael Cardoso? Esse daí tá na bosta, hein? Então, só que sabe o que acontece? Quando o cara usa droga, quando o cara tem jogatina, você ainda meio que justifica. Mas quando o cara é ingênuo, ou um péssimo administrador, ou quando o cara é só biruta, mano, e quer fazer, porque é o seguinte, eu nunca pensei em grana pra fazer minhas coisas. Foi o que eu falei pra você, o Pastorzão existiu pra ajudar um amigo, mano. O lance de tocar era porque eu queria fazer as pessoas se sentirem bem com o som que eu fazia. Eu nunca pensei em como monetizar. Por isso que falam que eu tô seguindo o caminho oposto. Antes eu era de Deus, agora eu sou do diabo. Antes eu era de Deus, agora eu quero viver o mundão. O dinheiro. Você tá falando... O diabo é o dinheiro que eles estão falando. Eles estão... pra eles é isso. Não é só o dinheiro, é a curtição. Pra galera eu tô metido nas drogas até o talo. Comendo todo mundo. Olhou... Mano, é poucas ideias, mano. É pernilongo, mano. Pagou a luz, pica. Tá ligado? É, muito bom. Por quê? Porque pras pessoas é isso, mano.
É isso, eu tô vivendo a vida full, mano, full. E quando, na verdade, o que eu tô buscando, mano, é entender eu mesmo, mano. Entender eu mesmo. E isso não mudou, a minha essência não mudou. O que eu posso fazer pelo meu irmão, pelo meu amigo, eu vou fazer pelo meu amigo, mano. Então, tipo, eu recebo podcast, mano. Eu não venho só em podcast bombado igual o seu, que eu tô ligado que na saída vai pagar bem. Não, mano, eu vou em podcast humilde também. Vai também? Eu vou. É bom saber. Entendeu por quê? Porque eu quero trocar ideia, mano. Eu não sou um cara ruim, não, Júnior. Eu não sou um cara ruim, não, mano. Não, mas isso daí... Tá ligado? Daí, de longe, só de ver seus vídeos, já sabia. Ah, mas talvez a sua percepção seja diferente, porque se você vê os comentários, você vai falar, mano, não é possível. Não, mas eu vi os comentários também. Você viu? Eu vi os comentários. Qual foi o mais da hora que você viu? Cara... Eu tipo quero assim, saber o mais... e mas o não, mais eu tinha legal. aquele lá, perdeu, olha só, perdeu o peso, perdeu a esposa, perdeu o dinheiro e agora perdeu... Aí eu não sei se o último O perdeu... grande perdedor. Tipo, perdeu a salvação ou perdeu, enfim, temor a Deus. A graça. Eles tipo... falam que perdeu a graça. Cara, mas era um perdeu assim do começo ao fim. Mas eu lembro. Mas só derrota, né? Mas o peso você ganhou, você perdeu, no caso, né? E Isso. ganhou. Tipo, aí eu não sei o resto. Perdi, ganhei. Não, mas agora eu perdi de novo, né? Porque agora é isso. Eu tava... Não, então, mas quando você perde peso, na verdade você ganha, né? Você ganha qualidade de vida, você ganha Exatamente. disposição. O que é perder? E é louco, porque a galera... Não é bom pesar 200 quilos. Essa galera muito evangélica que bate, assim... Eles são tão fracos, mano, que na própria Bíblia deles fala o que é perder e o que é ganhar, né, mano? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tá ligado? Na fraqueza que eu sou forte, na pobreza que eu sou rico, né? Se alegre na perseguição. Se alegre Pô, olha como os apóstolos morreram, tá ligado? Aí é por isso que tem gente que fala pra mim, mano, você é mais crente que os crentes que eu conheço. Por quê? Porque é sobre isso, só que eu não tô vendendo uma bandeira. E eu acho que Jesus, mano, não precisa dessa divulgação política. Jesus não precisa de jingle, mano. Eu preciso fazer uma música falando Jesus, Jesus, luz, cruz, amor, dor. Não, mano. Não, mano. Vive sua vida, mano. Usa sua arte de uma forma bacana, mano, que você vai entender que louvor... Isso os católicos entenderam, mano. Porque os católicos com música, eles cantam música sem ser música sacra. Eles pegam uma música bonita e eles cantam uma música bonita. Uhum. O evangélico não tem que ser gospel, tem que estar na gravadora gospel. Entende? Mano, agora para pra pensar nas letras, mano. Tem tanta letra horrorosa gospel, mano. Falando de vingança, falando de interesse, falando de um monte de coisa, tá ligado? Tipo, sabor de mel. Quem nunca ouviu sabor de mel? Você já ouviu, né? Sabor de mel? Sim. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender. Mano, caramba, velho. Aí você pega um Paciência do Lenine, mano. Você pega aquela música, se eu quiser falar com Deus. Mano, sabe o que eu queria agora, meu bem? Mano, são letras tão boas, mano, tão profundas que fazem você refletir, que te fazem bem. Mas não, como foi feito por um cara da Umbanda, é do mal. Pô, mano, é sério que você vai ficar colocando uma etiqueta nas pessoas, quem pode, quem não pode, quem é digno, quem não é digno, mano? Quem fez isso? Quem fez isso foi Hitler, mano. Quem é o sangue puro e quem não é. Sempre separando o joio do trigo, tá ligado? Como que você separa, mano? Como que você separa? É muito simples, mano. Quantas pessoas em vulnerabilidade foram aceitas, abraçadas e acolhidas pela comunidade que você segue, pela comunidade de fé que você tá? É isso, mano. O meu pai tava na Saveirinho com ele, indo pra igreja, dura pra caramba, doendo minhas costas. Falei, pai, você merece um carro mais confortável. Ele falou, eu jamais aceitaria vindo das pessoas que eu sirvo se elas andam a pé. Aonde que a gente esqueceu, mano? E que a gente aceita, mano, um pastor andando de carro importado enquanto tem irmão andando a pé, velho. Um ar-condicionado dentro da igreja enquanto tem gente lá com 5, 6 fios dentro de um cômodo, mano. Se estapeando por causa de pernilongo, mano. Sem ter o que comer, mano. Não é possível, velho. Que a gente ainda vai ter que ficar pregando uma meritocracia que aí mistura pastor, coach, evangélico e pode ver que tá tudo misturado. Porque é isso. Sabe aonde eu comecei a dar errado, Júnior? Quando em 2018 eu falei que Bolsonaro não era exemplo, mano. Por que você falou isso? Porque não era, mano. Um cara que chegava e falava em entrevista
que usava o dinheiro do benefício dele de moradia pra comer gente, porque ele não precisava daquele auxílio, mas ele usava do jeito que ele quisesse. Um cara que olha pra mulher e fala, você não merece ser estuprado. Olha como ele trata uma mulher, mano. Eu via várias atitudes no cara que, desculpa, não dá pra você falar que é um exemplo. Ah, não, mas como tem o discurso do conservadorismo, como tem o discurso do pátria, família, Deus acima de todos. Mano, desculpa, falar qualquer um fala, mano. Que Deus é esse, mano? Que Deus é esse, velho? Que se preocupa só com o seu bem-estar. O filho dele agora, 3 meses, 4 meses de vereador, já conseguiu limpar o nome, velho. Já conseguiu pagar a dívida de banco de 400 mil, mano. Tá ligado? Toda a família enriqueceu pra vir com um papinho agora de que não, eu tô fazendo certo pela minha missão. Que missão é essa, mano? Ah, mas na esquerda não tem? Tem também, ô imbecil. Não tô falando que não tem, velho. O que a gente não... Caramba, mano, o que eu tô falando é isso, essa hipocrisia, mano. Mas isso daí você acertou. O Bolsonaro não era exemplo, não. Nunca foi, mano. Nunca foi. Uhum. Nunca foi. Mas não é porque ele não foi que eu não vou cobrar o outro lado, que eu não vou cobrar, mano. Tá ligado? O que eu tô falando é isso. A gente tá falando de, pô, esquerda e direita, filosofia. A gente tá falando sobre você pegar Jesus. Quem era Jesus, mano? O cara que multiplicava, o cara que dava comida de graça pros outros. É Bolsa Família. Mano, um cara que olhava pra pessoa e falava, não, ela merece dormir num lugar, merece morar, merece comer, merece dignidade. A gente tá falando sobre dignidade. Eu vi um cara anteontem, eu tô morando na Sé, mano. Eu moro atrás da Catedral da Sé, mano. Que da hora, aqui pertinho. Eu moro atrás da Catedral da Sé. Ó, baratinho, não vai gastar nada com Uber hoje, tá vendo? É? Baratinho, super em conta. Mano, eu tava ontem, eu vi um cara na Sé, mano. O cara tava batendo no poste, mano. Batendo assim, pá, pá, tipo, como se estivesse pedindo pra abrir uma porta, mano. Aí você fala, esse cara tá desse jeito porque merece. Esse cara tinha que arrumar um emprego. O cara tá batendo no poste, mano. Eu cheguei nele e falei, ô, tá batendo aí pra quê, vacilão? Não tem ninguém não. Ele falou, lógico que tem, a luz tá acesa. Mano, caramba, velho. Olha só, mano. Olha que loucura. Eu tava no mercado esses dias, o cara chegou e falou, mano, compra um pão, uma mortadela pra mim. Eu falei, lógico, mano, pega lá, mano. Pega lá, velho. Ele, não posso entrar não. Eu falei, pode entrar, mano. Você é cliente, mano, você vai pagar. Aí ele foi lá, mano, aí já começaram a cercar o cara. Na hora que foi passar, a mulher do caixa, mano. A mulher do caixa. A mulher do caixa é um peão, mano. Era pra estar do nosso lado, não do outro lado, mano. Tá ligado? Ela tá defendendo o interesse do dono do lugar, mas não tá defendendo o interesse do pobre, mano. Quando foi passar o pão, assim, ela pegou assim, ó, olhando feio pro cara, passou o pão, foi me cobrar, ela falou assim, ó, todo dia esse cara pede. Eu falei, você come todo dia? Mas ele tá pedindo isso aí pra vender. Eu falei, então tá bom. Chega aí, mano, chega aí. Como que você faz pra vender esses pão aí, mano? Vamos vender esses pão. Ele, não, vou levar pra casa, mano, eu, minha mulher e minha filha. Ah, mas não dá pra vender esse pão? Você não compraria esse pão com mortadela, mano, da mão do cara? Compraria nada, mano. Falei, deixa o cara tá comendo, mano. Ela tá pedindo todo dia. É que tem que ficar de olho, que não sei o quê. Olha o que a gente tá brigando, mano. Olha o que a gente tá brigando. Aonde tá o cara do 1, 2, 3 milhas agora, tá ligado? Aonde tá os caras que foram acusados de coisas grandiosas? O maluco que diz... Mano, o cara tava com uma tonelada de droga dentro de um avião, mano, oficial do governo, mano. Onde esse cara tá, mano? O cara continua recebendo salário, mano. Enquanto isso, a gente tá olhando ali, ó, o traficante ali, o cara que tá vendendo um baseado, mano. Tá ligado? A gente é tão alienado porque a gente não troca ideia, que a gente não para pra ver, mano, que a gente prefere ficar aqui, ó, se xingando na internet, mano, ao invés de olhar o tanto de gente que tá aproveitando da vulnerabilidade das pessoas, mano, pra se enriquecer cada vez mais, mano, e sair na capa da Forbes, velho. A gente não fica indignado com isso, mano. Tem pastor na capa da Forbes? Você não viu? Google, mano. A gente tá... Google. Só pôr no Google que você vai ver. Mas eu lembro que teve uma vez que saiu o Malafaia lá. E o Malafaia disse que não era não. Que ele ia processar a revista, inclusive. Entendi. E será que vingou esse processo aí? Ele disse que não tinha aquilo ali, não. Pode processar, vai ganhar um dinheiro. Que redundante, velho. Tá ligado? Só apareceu ali por causa dos dados, mano. Porque tem número, mano.
Tem número, tem número. Então é verdade. Tem um monte de gospel, influência. Saiu influência. Oh, o Yudi saiu na capa da Força. Quem? O Yudi saiu na capa da Força. O Yudi. Deixa no Seu saco. brother, né? Deixa no saco. Não, ele é meu amigo. Ele é gente boa, mano. Não é sobre ele, mano. Não era sobre ele que eu tava falando. Entende? Não é sobre... o que eu tô falando é que, assim, esse moralismo, essa culpa, esse peso, esse negócio de ficar vivendo sempre, ai, meu Deus do céu, vou pro inferno porque eu comi uma paçoquita a mais, mano. Será que o problema é esse, mano? Sendo que lá na própria Bíblia dele está falando, mano. Quem que foi pro Lago de Fogo? Não é o punheteiro, não. Não é o que comeu a namorada, não. Sabe, é o que viu o pobre e não deu de comer. É o que viu o enfermo e não foi visitar. É o que viu o preso e não foi visitar, mano. Tá ligado? É sobre isso, mano. Ah, não. Falaram pra mim assim, você não vê mais Deus em lugar nenhum. Eu falei, eu vejo, mano. Eu vi Deus esses dias. Era uma mulher trans passando fome e eu paguei o almoço dela. Mas eu vi também. Eu vi Deus outro dia, era um garotinho de 9 anos pedindo uma esfirra pra comer, mano. E eu paguei a esfirra pra ele. Porque é isso que ele falou. Tive fome, me der de comer. Tive sede, me der de beber. Quando eu fiz isso? Quando eu fiz pra um desses pequenos? Não, uma mulher trans? Falar que Deus é uma mulher trans? Você tá maluco? Tá ligado? Você viu Deus numa mulher trans. Acabou, mano. Vi, mano. É. Vi. Não? Viu? Tive preso e me visitaste. Quem vai preso? É criminoso, é bandido, mano. Então Deus falou que tava no preso, mano. Então eu falar que Deus tava preso, que Deus era um bandido, eu não tô fazendo uma comparação esdrúxula, eu tô fazendo uma comparação que ele mesmo fez. Que ele mesmo fez. Eu estive lá e você me visitou. Eu estive lá e você fez por mim. Então eu tô falando... eu só tô reproduzindo o que ele falou. Na minha música, eu lancei uma música, tá lá no YouTube, nas plataformas, chamada Línguas Estranhas. A galera não ouviu nada que eu falei, mano. Só se incomodou que eu falei que eu vi Jesus, porque Jesus voltou ontem cedo. Ele tava cansado, chapado. Você até viu ele, mas atravessou pro outro lado. O que eu tô falando, mano? O que eu tô falando? Você tá vendo uma catedral gigantesca, mano. E tem gente morando ali, mano. Em cima de um papelão mijado, velho. Você não tem compaixão de olhar pra aquela pessoa e falar, mano, isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é gente, isso tem valor, mano. Não, sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá votando em quem pega e paga pra polícia ir lá com uma mangueira, mano, jogar água e expulsar eles e tirar ele das nossas vistas. Porque o que importa é eu não ver. Se eu não ver, tá tudo certo. Afinal, eu não posso ajudar todo mundo, né? Eu já tenho os meus problemas, né? Então, cada um com seus problemas.